Reserva minha gratidão a Deus. Capítulo 2. Ao pastor, nossos pastores. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a sua vida. Pode estar sentado dando glória a Deus. Todos conhecem a história, já ouvimos falar de Jó, um homem que passou uma prova duramente. Jó vivia em Uz, e Uz dos caldeus, e a Bíblia diz que este homem, ele foi incitado pelo inimigo. E a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentou, e também o diabo veio e se apresentou, e naquela oportunidade Deus dá um testemunho de Jó. E quando Deus dá o testemunho de Jó, a Bíblia diz que o adversário fala: mas também tu tens cercado ele de vez. E Deus permite então que ele toque o poder permissivo de Deus. E ele então passa por essa prova. E Satanás disse para o Senhor: toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Se é uma coisa que o homem, que o ser humano dá, qualquer dinheiro, qualquer valor, é pela sua vida, é pela sua saúde. Nós vemos homens que têm muito dinheiro no mundo, mas eles não podem comprar saúde, porque só quem pode dar saúde é Deus. E quando Deus quer provar, Ele prova. E quando Deus quer provar o crente, Ele prova. Prova com enfermidade, prova, passa a prova, mas depois da prova, dá glória a Deus, aleluia. É Deus, irmão, que está no poder, no controle. Nada acontece no planeta se não for da permissão de Deus. Tudo está no comando dele. Ele mata, faz viver. Ele fere e ele sara. E não há quem possa escapar das mãos dele. Operando ele, quem é que pode impedir? E esse homem foi provado puramente, ao ponto que ele perdeu família, ele perdeu todos os bens que ele tinha, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a esperança, porque Jó sabia em quem ele cria. Jó não estava desapercebido, Jó não estava apático ao trabalhar de Deus na vida dele. Jó sabia muito bem o Deus que ele servia. A mulher de Jó olha para ele e diz: rapaz, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme. Jó creu. E o meu testemunho está incluído dentro disso aqui. Quando eu nasci no estado da Bahia, nasci numa cidade pacata naquela época, uma cidade pequena, Itabuna, na região sul. E o meu pai biológico, no momento em que eu estava nascendo, porque minha mãe, eu nasci em casa,
E a minha mãe de parto, né? Fala mãe de parto, ela estava fazendo, naquele momento do parto, o meu pai foi embora. Naquela época, era uma vergonha muito grande, né? Quando o filho nascia ou quando uma jovem engravidava. E a minha mãe, os meus avós, então, me registraram, porque minha mãe não tinha condições. Eu fui criado pelos meus avós, registrado no nome do meu avô e da minha avó. Então, para o mundo, a minha mãe era minha irmã. Os meus tios eram meus irmãos. Mas foi assim que Deus quis. Eu nasci naquela família e, passado-se um tempo, meu pai, meu avô biológico, meu pai aceitou Jesus, a minha mãe aceitou Jesus. Eu, adolescente, ia à escola. Eles me colocaram em uma escola em que a escola também ali era evangélica, e nós tínhamos a palavra de Deus que era falada a nós ali. E Jesus começou a trabalhar no meu coração. Eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus, mas no meio daquela criança, a gente era adolescente, não tinha uma estrutura como nós temos hoje, de palavra, de conhecimento. E naquela época, então, passando-se um tempo, a minha avó e o meu avô faleceram, e eu fui morar com a minha mãe biológica. E quando eu completei 18 anos de idade, eu vim para São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu então fiz amizade com pessoas erradas, andei com pessoas erradas, porque se você anda com pessoa errada, anda com gente ruim, você vai ficar gente ruim. Se anda com pessoa certa, se anda com uma pessoa espiritual, você vai se tornar espiritual. Mas se você anda com pessoa totalmente errada, você vai ficar igual ele. Mas se você anda com uma pessoa correta, que vai te orientar, aí você vai ser uma pessoa abençoada. Então, louve a Deus, porque você está aqui na casa do Pai nesta noite, e o Espírito Santo de Deus te acompanhou e te trouxe até aqui, porque Ele tem um projeto, tem uma obra na tua vida. Olha Jesus! Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar e comecei a viver os caminhos errados, e comecei a conhecer as drogas, comecei a conhecer um monte de coisa errada, e cada dia que passava eu estava me aprofundando dentro do lamaçal. Com pouco tempo, eu conheci a minha esposa, que hoje casamos, naquela época nós estávamos namorando, e Deus começou a trabalhar, porque quando eu cheguei na casa da mãe dela, a mãe dela, eu sentei, e aquela mulher começou a revelar toda a minha vida. Eu olhei para minha esposa hoje e disse: quem foi o atrevido que já veio aqui e contou toda a minha vida para essa mulher? Eu era meio marroquinho, né? Meio agitadinho. E aí, irmão, Jesus já estava trabalhando, e ela me convidava. Irmão, confesso para os irmãos que muitas das vezes eu fui à igreja bêbado, eu fui à igreja drogado, eu fui à igreja, me convidava, eu ia. Só que quando eu chegava lá, irmão, eu vi os irmãos tomados assim no espírito. Eu dizia assim: ai, que vontade de sentir esse negócio que os crentes sentem na minha mente. E não é que o Senhor Deus fez isso na minha vida, irmão? Passei a treinar capoeira, eu era capoeirista, e toda vez que eu passava de frente à academia, o meu amigo de ida à capoeira é hoje o presbítero, né? É o presbítero Adilson ali do Parque São Bernardo, que hoje ele é o co-pastor lá. E eu e ele, nós íamos. Quando um dia eu me vi lá na igreja, eu me vi dentro da igreja, e eu falei para eles: vi 2 cegos no meio do caminho, 2 usuários de droga. Eu olhei para eles e disse: rapaz, deixa eu te contar um negócio. Toda vez que eu passo de frente a essa igreja, eu me vejo, parece que é um negócio assim que eu me vejo lá, e vejo eu em cima daquele altar lá. Ele disse assim: é porque Deus tem uma obra na sua vida. 2 cegos no meio do caminho, mas naquele momento Deus usou ele para falar comigo. Irmão, e daquele dia em diante Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E um dia, irmão, eu estava lá dentro da academia, e um moço entrou dentro da academia. Ele estava, irmão, com uma gravatinha meia torta. Ele não tinha muita aparência, mas ele tinha uma unção que estava sobre ele. E quando aquele moço entrou dentro da academia, eu estava tocando berimbau. E quando ele entrou, parou tudo, irmão. Porque quando o homem de Deus entra no lugar, na autoridade de Deus, não tem entidade, não tem capeta, não tem demônio, não tem poder. Parou tudo na hora. E ele não foi até ninguém, foi até mim.
disse: o meu Deus mandou dizer para você que Ele vai te pegar, vai te transformar, vai te restaurar, vai te levantar, vai te fazer um grande homem na presença dEle, e tu vai andar nesta terra. E o meu Deus mandou te dizer mais: se tu ir lá para as profundezas do mar, Ele vai te buscar lá. Se tu ir para o outro lado do mundo, Ele vai te buscar lá, porque Ele tem um projeto contigo. Ele vai te levantar, vai te capacitar e vai fazer uma obra na tua vida. Mas só que o diabo também tinha um projeto comigo, irmão. E o projeto de Satanás é passageiro. Ele me oferecia droga, ele me oferecia tudo que o mundo oferece, o que a carne quer. Porque se a gente der evasão para essa carne e ver aquele, acaba com a gente. Mas se nós dermos evasão para o Espírito, nós vamos se tornar espirituais. E eu estava dentro do ladrão do lixo. Ninguém dava nada mais por mim. A minha família esperava só que alguém fosse lá e falasse: ó, matado. Um dia eu estava em Diadema, e ali naquela noite, lá naquele lugar, mais de 7 homens me atirou de dentro de uma festa que eu estava, me colocou para fora e me colocaram 7 armas na minha cabeça, um 38 dentro da minha boca. Ele dizia assim: hoje, boizinho, nós vamos te mandar para o inferno. Só que quando eles falou aquela palavra, eu lembrei do irmão que entrou dentro da academia e disse: olha, quando você estiver passando pela adversidade, clama o sangue de Jesus, porque Ele vai te livrar. Meu irmão, parecia que veio assim na hora, e eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Imediatamente apareceu um dos homens e disse: vamos dar mais uma oportunidade para ele? Aí era Jesus me dando oportunidade, irmão, porque eles já iam me levar. Tinha um pé de árvore, que aquele pé de árvore que era escondido era o lugar onde desovava lá. Mas Jesus não deixou ir, porque Ele tinha um projeto na minha vida. E é por isso que eu estou falando para você aqui hoje, que existe um Deus que é poderoso, que é santo, que Ele está aqui conosco nesta noite. Deus me deu livramento. Eu vim para onde? Para São Bernardo. Quando eu cheguei aqui em São Bernardo, vim morar na Rua dos Vianos, Alto da Seringueira. Por várias vezes passei de morrer lá, porque o diabo queria me matar. Satanás tinha um projeto para realizar na minha vida, mas era passageiro. Maravilha! Tentou me matar numa noite, mas tinha uma mulher de oração orando pela minha vida agora. Agora eu já não estava mais desprovido. Agora tinha alguém que me revestia de oração, me guardava de oração, pedia para Deus me dar o livramento. E naquela noite acordou todo mundo no quintal, menos eu, porque eles estavam me esperando para me matar, mas Deus não deixou. Aí eu mudei de lugar. A minha esposa ficou grávida e nós fomos morar ali em outro lugar. Quando eu cheguei ali, Deus começou a trabalhar na minha vida. E quando foi um dia, nós íamos encher uma laje, e naquele dia eu estava totalmente, já acordei irado e fiquei o dia inteiro oprimido. E à tarde quebrei mais de 3 engradados de cerveja. Andava por cima dos engradados, para você ver que quem estava comigo, né? Andava por cima dos engradados, desenfejando tudo quebrado, os engradados, sem chinelo, e não acontecia nada. Mas tinha uma mulher ali que estava revestida da graça de Deus. E aquela mulher expulsou aquela legião de mim. E naquela tarde, uma irmã foi na minha casa, uma vizinha. Eu estava lá todo triste, desanimado. E naquela tarde aquela irmã chegou lá dentro da minha casa. Quando ela chegou, ela conversou comigo e disse: hoje nós vamos para a igreja. Eu queria falar não, mas o que estava com ela era maior do que o que estava comigo. E aí eu não resisti, fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, ela disse: nós vamos fazer uma campanha. Irmão, quem tem autoridade do Espírito, irmão? É por isso que Deus quer que a gente abra a boca para pregar. É por isso que o Senhor quer que a gente fale a palavra, irmão. Porque há uma autoridade, há uma ousadia dentro de nós. Jesus disse para a mulher samaritana: num dia que tu beber da água que eu te der, vai jorrar uma fonte de você que jorra para a vida eterna. Você vai sentir vontade de pregar, você vai sentir vontade de ganhar alma, você vai sentir vontade de evangelizar, você vai sentir vontade de fazer a minha obra. Se isso não aconteceu com você ainda, é porque você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo tem desejo de ganhar almas.
Com 15 dias de crente, o irmão estava pregando, o pastor, ele disse: hoje Jesus vai batizar, porque quem está com a autoridade de Deus é tremendo. E ele disse: Jesus vai batizar hoje aqui. E ele começou a pregar e dizer: um negócio é da glória, o mistério é a adoração, o mistério é a glorificação. Deus nos criou para que nós viéssemos o adorar em espírito e verdade. Jesus disse isso para a mulher samaritana. A mulher disse: mulher, Jesus, é lá no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Jesus disse: não é lá nem cá, é os adoradores desses vão me adorar em espírito e verdade. Aleluia. E ninguém consegue calar a voz de adorador. Com 8 meses de crente, irmão, 8 meses de crente, quando eu estava naquele período que eu me converti, um irmão chegou para mim e disse: tu quer ser cheio de Deus? Eu disse: quero. Ele disse: então você vai vir todo dia à tarde para a oração das 6. Eu nasci na oração. Irmão, eu trabalhava, saía às 4h30 da manhã, chegava 2, 3 horas da tarde, tirava um cochilo. Quando dava 6 horas, eu estava na porta da igreja para orar. E comecei a buscar a Deus. Tinha dias que eu chegava na escola, as pessoas não aguentavam ficar perto de mim e diziam: eu estou me arrupiando todo, você está carregado. Eu dizia: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou carregado da graça de Deus. Quantas das vezes eu entrei dentro do ônibus e quando a pessoa olhava para mim, o demônio pegava ela, caía e eu expulsava o demônio. E o Espírito de Deus começou a me revestir da graça dele para uma chamada. Aleluia. E quando foi uma noite, estávamos orando, 8 meses de crente. O Senhor veio uma madrugada, nós estávamos clamando a Deus, e naquela madrugada o Espírito Santo falou comigo, usando a minha sogra, e disse, tomando em profecia, disse: tu vais ser provado como ouro é no fogo, grande vai ser a tua prova, mas eu vou estar contigo. Olha, cinge os teus lombos na oração, no jejum, porque a prova vai ser de fogo. Ah, irmão, no outro dia eu já comecei a orar e jejuar, comecei a buscar a presença de Deus. Chamei minha esposa e disse: olha, Deus falou que vai me provar, então o que nós vamos fazer? Vou perder o emprego, os irmãos da igreja vai trazer cesta básica para nós. Olha só a minha mente, porque o meu querer não era o querer de Deus. E eu disse para ela, e aí ela disse: não, eu estou com você nessa prova aí, pode ficar tranquilo. E aí, irmão, não era nada daquilo. No dia 10 de janeiro, ou melhor, uma semana antes, a empresa me manda um telegrama mandando a retornar, porque eu estava de férias, já tinha demitido mais de 200 funcionários, e eu tinha que voltar à empresa. E eu voltei, retornei antes do tempo, e comecei a trabalhar no dia 10 de janeiro de 1996. Eu estava trabalhando quando 250 toneladas esmagou a minha mão. A pressão terrível, irmão. Eu trabalhava com prensa, e ali naquele momento, quando de repente eu vi, já tinha ido, eu dei aquele grito. A pessoa que estava na frente, que acionou a máquina, ela gritou e saiu gritando, dizendo: matei, matei, matei. E as pessoas que vinham me socorrer caíam, desmaiavam. As pessoas que vinham me ajudar não conseguiam. E eu dizia: pega a maca, e ninguém se lembrava da maca. E a médica, de repente a médica veio correndo, porque ligaram lá, ela veio correndo com o sedativo na mão. E a doutora Adriana, naquela época, eu era uma jovem, e eu fiz muita amizade com ela, porque eu sempre pude fazer amizade. Quando de repente aquela mulher com o sedativo na mão, ela dizia: Douglas, eu não consigo aplicar o sedativo. Ela chorava, ela dizia: eu estou acostumada a atender outras pessoas, mas você se tornou meu amigo. E eu escutei uma voz que bradou do céu e me disse: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu não vou deixar o homem tocar em você agora, para você valorizar o ministério que eu tenho contigo na terra. Saí dali, irmãos, entrei dentro da ambulância. Quando eu entrei dentro daquela ambulância, que eu estava ali, chegando dentro daquela ambulância, eu disse para o enfermeiro: enfermeiro, faz alguma coisa aí, me dá um soco, faz alguma coisa. Era uma dor insuportável, era a dor da morte, parecia que a morte estava ali me rodeando, aleluia. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando nós chegamos ali perto da Scania, eu estava indo para o Hospital Assunção. Quando nós chegamos ali numa ladeirinha da Scania, de repente a porta, entrou um vento dentro daquela ambulância, a porta da frente se abriu, a porta do meio se abriu, o motorista parou a ambulância e disse: isso parece um filme de terror. Eu disse: não é um filme de terror, este vento que entrou aqui eu conheço. Ele disse: que vento que é? Eu disse: é o vento de Jeová, rapaz, é o Deus da cura que está aqui neste lugar, e Ele está aqui nesta noite. Levante a tua mão aí. Jesus quer curar a tua alma, Jesus quer curar o teu espírito nesta noite. Irmãos, eu tenho motivos humanos para não ser um adorador.
No dia do meu acidente eu estava completando 21 dias de oração e de jejum. Eu chegava na empresa, eu não comia, eu não bebia nada e nem almoçava. Eu estava num propósito porque Deus tinha falado comigo. Hoje Deus fala com a gente espera a prova chegar para depois a gente entrar na oração. Hoje a gente espera o desemprego vir para a gente vir orar depois ficar desempregado. Hoje a gente espera a diversidade chegar na nossa casa para depois a gente vir orar. Hoje a gente espera o relacionamento ficar conturbado para depois a gente vir orar. Mas Deus tem nos alertado, Deus tem falado conosco. É que nós estamos desatentos ao que Deus está falando. Amandarabachuri Micai. 21 dias de propósito. Aleluia. Quando eu cheguei ali no hospital, o doutor Jorge me atendeu, me deu o primeiro socorro. Quando de repente eu estou ali, uns 10 minutos depois, vem chega um moço. E quando eles pegam aquele moço, colocam aqui do meu lado, o demônio pega aquele moço, começa a falar e a dizer: eu vou lhe matar, eu vou lhe destruir. Irmão, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. Não adianta ficar lutando dentro de casa, não adianta você ficar lutando com a sua carne. O negócio é se tornar espiritual. Há uma guerra, há uma batalha. E principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo no século 21, Satanás quer que a igreja desista, Satanás quer que a igreja volte, Satanás quer que as pessoas parem, Satanás quer endurecendo o coração das pessoas para que elas não se convertam. Mas nesta noite a palavra do Senhor, ela vai fazer uma obra na tua vida, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Eu falei para o médico, falei: doutor, encosta esse moço aqui do meu lado. E o médico disse: seu Douglas, o senhor está todo arrebentado, ainda quer rezar pelos outros? Eu digo: não é rezar não, doutor, vai orar. Ele pegou e colocou um aparato assim entre eu e ele. E ali, quando ele colocou aquele aparato, eu levantei minha mão porque eu estava debaixo da autoridade do Espírito, eu ainda estava em consagração a Deus. E eu expulsei aquela legião, porque casta de demônios só sai senão com oração e com jejum. Eu expulsei aquela legião e aquele homem voltou assim, subi para a mesa de cirurgia. Lá na mesa de cirurgia, o médico olhou para mim e disse: Douglas, nós vamos ter que realmente terminar de amputar o teu braço, a tua mão, porque do teu antebraço para trás não ficou nada, não tem como. Vieram os médicos do Hospital das Clínicas e nós reunimos aqui, e a única maneira é realmente terminar. Não tinha como, irmão. Quando as pessoas me viam, caía e desmaiava lá dentro da empresa. E quando eu estou lá naquela sala de cirurgia, olhei para o médico e disse: doutor, antes do senhor continuar, antes do senhor começar esta cirurgia, eu quero que o senhor me dê 5 minutos que eu preciso falar com meu pai. Ele disse: Douglas, você está delirando, é o remédio que está fazendo efeito. Eu disse: não, doutor, não estou delirando, eu preciso falar com meu pai. Irmãos, eu estava ali na consagração ainda com Deus, e eu precisava entregar o meu jejum diante do Senhor, antes que acontecesse tudo aquilo que ia acontecer. Aleluia, irmão, aleluia. Quando aquele médico olhou para mim e disse: ah, entendi, você é evangélico. Eu digo: sou. Ele então tirou o anestesista, os auxiliares, e quando ele estava saindo para fora, ele disse: Douglas, 5 minutos, não dá para esperar mais, é 5 minutos. E então eu fechei meus olhos ali, antes dele sair eu disse: doutor, manda o socorro na minha casa. Ele disse: por quê? Porque hoje, nesta data de hoje, a minha esposa está completando 9 meses de gestação. Naquele dia eu saí de casa e a minha esposa estava tendo uma visão, que eu chegava para ela no sonho e dizia: eu perdi a mão. E quando eles chegaram lá em casa, de manhã, 8 horas da manhã, antes, na hora do acidente, ela ficou travada na pia. Quando ela foi escovar os dentes, porque ela sentiu a mesma dor que eu naquele momento. Aleluia. E naquele momento foi uma prova de fogo. Foi uma prova difícil. Mas ninguém consegue calar a voz de um adorador. Adorador, ele passa prova, ele passa adversidade, ele pode perder o dedo, ele pode perder a mão, ele pode estar com problema na coluna, ele pode estar enfermo, mas quando ele chega na casa do Pai, ele adora. Quando ele está, aleluia, no carro dele em espírito, ele adora Deus na faculdade, ele adora Deus na escola, ele vem no culto como este e ele adora, porque ninguém consegue calar a voz de um adorador. E eu sei que nesta noite tem adorador de Deus aqui nesta casa, tem adorador de Deus aqui nesta casa. Adorador não perde a adoração. Ele fez a cirurgia, foram lá na minha casa buscar a minha esposa, ela entrou em estado de choque.
E nasceu a minha filha, a Jace, que é uma bênção de Deus. Nasceu na prova, mas é uma bênção do Senhor. Naquele momento, irmão, quando eu estava ali, eu fechei meus olhos e eu precisei entregar minha consagração. E quando eu fechei meus olhos, que eu entreguei a minha consagração a Deus, apareceu um varão com mais de 3 metros de altura. Estava vestido em um linho que eu nunca vi aqui nesta terra. Ele tinha uma maleta branca na mão. Eu queria olhar para as mãos dele, mas era como chama de fogo. Eu queria olhar para os olhos dele, para o rosto, e eu não conseguia contemplar porque era muita glória. E aquele varão começou a andar de um lado para o outro. Ele me disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou Jesus de Nazaré. Eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu não te rejeitarei, mas eu estarei contigo nesta peleja, e tu saberás que eu estou contigo, e tu saberás que eu ando contigo, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Três dias depois a minha esposa ganhou o neném. Eu fiquei no quarto andar do Hospital Assunção, ela ficou no terceiro andar. Passamos uma prova, mas ali, irmão, 32 almas se converteram para Jesus. Pessoas que aceitavam Jesus e já subiam para a glória. Ali, os irmãos ensaiavam e diziam: olha, quando nós chegarmos lá no quarto do Douglas, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai ficar triste, a gente vai, pelo menos com um sorriso. E quando aqueles irmãos entravam dentro do meu quarto, era um reteté. A presença do Deus Todo-Poderoso o tempo todo. Jesus renovou, Jesus batizou, Jesus curou, Jesus levantou, Jesus capacitou. Foi um negócio tão grande que os médicos chegavam para mim e diziam: Douglas, o que é que acontece que quando a gente entra aqui no seu quarto, dá uma vontade de chorar, o nosso coração começa a pegar fogo. Lembra que o Senhor Jesus falou para mim que não ia me abandonar, que estaria comigo ali? Os enfermeiros chegavam e diziam: Douglas, me fala uma coisa, por que quando a gente sente aqui, a gente chega aqui para te medicar, a gente começa a sentir um negócio diferente na nossa vida, no nosso coração? Eu dizia: porque Jesus está aqui, Jesus está aqui na casa, Jesus está aqui neste quarto, Jesus está aqui na casa nesta noite, e Ele está passando em revista nesta noite. Ele está dizendo: se eu encontrar um coração adorador nesta noite, se eu encontrar um coração quebrantado nesta noite, a minha glória vai se manifestar sobre a vida dele. Tem coração quebrantado aqui, tem coração adorador aqui, tem. Então abra a boca para adorar a Deus. Quando foi pela manhã, o doutor Jorge saiu. Ele veio até mim e disse: Douglas, eu não dormi essa noite pensando em você. E ele bateu aqui no meu peito e disse: Douglas, você é muito forte. Eu digo: doutor, eu sou fraco, forte é meu Deus. Ele disse: Douglas, os médicos que vieram do Hospital das Clínicas, eles queriam que eu amputasse o teu braço acima da articulação, mas como eu estava chefiando, eu disse para eles que eu ia aproveitar o teu antebraço. Eu disse: doutor, o meu Deus te usou. Ele disse: o teu Deus me usou? Eu digo: é o meu Deus que usou. Mas eu falei com uma unção tão grande que as lágrimas rolou nos olhos dele na hora. Ele disse: tu me conta isso aí. Eu digo: doutor, pega esta Bíblia que está do meu lado aí. Ele pegou a Bíblia, eu não estava nem aguentando ainda direito. Aleluia. Coloquei, eu disse: coloque com muito cuidado aí, doutor. Ele colocou, essa mesma Bíblia, irmão, tem 27 anos que está comigo ela. Que é a minha Bíblia de fazer evangelismo, é a minha Bíblia de fazer visita, eu só uso ela. Irmão, quando ele coloquei debaixo, ele disse: doutor, há muitos anos atrás, eu era cavalo de Satanás, eu era cavalo das drogas, eu era cavalo do vício, eu era cavalo do mundo, eu era escravo de Satanás. Mas agora, esta mesma mão, doutor, era uma mão que fumava, era uma mão que usava droga, era uma mão que usava arma. Mas agora, doutor, o senhor percebe que vai dar certinho para carregar a Bíblia? Por isso que eu falei para o Senhor que Deus te usou. Ele disse: é verdade, dá certinho para carregar a palavra. Eu disse: doutor, é com este pedaço de braço que eu vou dizer que Jesus salva. É com este pedaço de braço que eu vou dizer que Jesus cura. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus cura a alma, Jesus cura o espírito. Jesus quer te chamando aqui nesta noite, porque tem um projeto. Ele está dizendo: eu não abro mão da tua vida, eu tenho um projeto contigo nesta terra. Eu te chamei nesta noite pelo teu nome, e eu tenho um
motivos. O Senhor recolheu a minha filha primogênita. Fiquei 100 dias de oração na igreja com ela. Mas o Senhor disse para mim: vou recolher. E um dia eu estava no culto. E o Senhor, eu estava dirigindo aquela igreja. Tinha mais de 300 membros naquela igreja. E naquele dia o Espírito me tomou naquele culto de domingo. E eu via, irmão, o Senhor recolhendo uma alma. Eu disse: irmão, neste momento apareceu um redemoinho aqui. E eu vi o Senhor recolhendo uma alma. E o Espírito me disse que era uma mulher. Aí as irmãs velhinhas veio para mim e disse: era eu, pastor? Eu digo: não, irmã, eu não sei quem é. Um mês depois eu estava sepultando a minha filha de 17 anos. Eu tenho motivo para não ser um adorador. Aleluia. E um dia eu estava em desespero e pranto, e o Espírito Santo veio num culto como até mim, bateu a mão no meu peito e disse: reprime o teu choro, porque eu vou te usar nesta terra, eu vou te levantar nesta terra, eu vou te usar nesta terra, e o meu nome vai ser glorificado. Agora você não está entendendo o que Deus está fazendo, agora você não está compreendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Ele está fazendo um reboliço, mas Ele está te incomodando, porque Ele quer te levantar, Ele quer te usar, Ele quer te capacitar. Aleluia. O Espírito Santo está colocando um desejo no teu coração pelas coisas de Deus, para você vir cantar, tocar, adorar, evangelizar. É Ele remexendo, é Ele sacudindo. Há uma unção de Deus descendo, há uma glória de renovo. Ele quer te renovar, Ele quer te encher aqui nesta noite. Não é hora de voltar para trás, não é hora de desistir, é hora de você pegar a mão no arado e não olhar para trás. Deus quer te levantar, Deus quer te usar, Deus quer que você retorne, Deus quer que você entregue a sua vida hoje para Ele, porque Ele quer fazer uma obra na tua vida. Não é momento de lavar as redes. Pare de ficar choramingando. Pare de ficar reclamando. Coloque a mão no arado e vai. Deus conta com a igreja. Eu vi uma figueira sendo balançada aqui nesta noite, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim: aqueles que estiverem preparados, eu vou chacoalhar, o fruto vai cair, e eu vou coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida no altar. Deus está te dando oportunidade, Deus está nos dando oportunidade de descer, se humilhar, pedir perdão e começar a fazer a vontade de Deus aqui na terra. O mundo não pode te oferecer nada, o que o mundo te oferece é passageiro, é coisa rápida, mas o Senhor te oferece vida eterna. Deus tem cumprido com a sua palavra, tem me levado por esse Brasil, tem me levado para o Nordeste, para o sertão. Temos pregado a palavra, também temos pregado a palavra fora do país. Deus tem cumprido com a sua promessa, aleluia. E a qualquer momento eu estarei viajando novamente, irmão, para um outro país, porque as promessas de Deus, elas não param. Só para se você parar, só para se você desistir, só para se você voltar para trás, só para se você estacionar. Mas se você se colocar de pé nesta noite, Ele vai te levantar. Para de ficar sofrendo as enfermidades que têm vindo na tua vida, é porque você tem sido desobediente. Deus quer te chacoalhar aqui nesta noite. Ele quer que tu comece a fazer a obra, a depressão, a tristeza, porque tu tens sido rebelde à palavra, ao que Deus tem na tua vida. Mas hoje eu tenho uma palavra para a tua vida. Acerta a tua vida com Jeová, porque a figueira vai balançar, e se o fruto estiver maduro, Ele vai colher. O Senhor está dando oportunidade para vidas aqui nesta noite. Satanás quer ceifar almas aqui. O inimigo quer ceifar vidas aqui, destruir casamentos aqui. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para um projeto, para uma obra. Entrega a tua vida para Jesus nesta noite. Aceita Jesus como Salvador da tua alma nesta noite. O que Jesus pode oferecer para você, o mundo não pode oferecer. Mas Jesus oferece vida eterna. Jesus oferece paz, Jesus oferece alegria,
experimentar os projetos que Deus tem na tua vida. Vem para Jesus nesta noite. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? De todas as coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por ti, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de um pecador, mas houve uma especial, foi a mais bela que eu já fiz. Cadê a terceira aula? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa. Cadê a terceira aula? Você que está sem ministério, hoje é o dia. Pare de ficar correndo de um lado para o outro, hoje é o seu dia. Jesus está te chamando aqui nesse ministério, nesta obra. Cadê você? Sinceramente foi a melhor coisa. Fica de pé, fica de pé. Fecha a boca de Deus agora para quem não está do teu lado. Diga assim: Deus está te dando a oportunidade para você começar a congregar, para você começar a fazer a obra do Pai. Tem mais alma aqui nesta noite, irmão. O Espírito Santo está te chamando aqui hoje. O Espírito Santo está te convidando aqui nesta noite. A melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa. Até quando você vai ficar endurecendo o coração? Tu sabes que o teu coração está batendo 172 batidas por minuto. Jesus quer fazer uma obra na tua vida nesta noite. Vem para Jesus. Reconcilia hoje para Jesus, vem. Ele está te dando uma oportunidade hoje, não é amanhã. Tem mais alguém? Vamos orar por essas vidas. Levante a mão para cá, irmãos. Olhe para mim, vocês dois que estão aqui na frente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de agora, o Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu vou conseguir vencer o pecado, o mal,
o mundo que me rodeia, porque a partir de agora, o teu Espírito, diga, o teu Espírito está sobre a minha vida. Amém? Levante a mão para cá, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno